Olá, amigos! Juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E a lição de hoje tem como título A Bênção da Família. Porém, antes de nós avançarmos, convido você a orar neste momento. Falemos com Deus. Sagrado Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Conceda-nos entendimento e sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Deus prometeu a Abraão que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas do céu. E é interessante que para essa promessa se cumprir era necessário filhos. E vemos já na história de Abraão a dificuldade que ele teve com esta questão, pois Sara, ela não era uma mulher fértil. E o nascimento de Isaac foi verdadeiramente um milagre de Deus. Ela teve filho com mais de 90 anos de idade. Realmente um grande milagre. E quando vemos a história de Isaac, vemos mais uma vez a questão se repetindo. Rebeca, ela não era uma mulher fértil também. Ela vai ter filhos depois de 20 anos de casado, em resposta a uma oração de Isaac, que está ali em Gênesis capítulo 25, versículo 21. Deus respondeu à oração de Isaac e Rebeca engravidou de gêmeos, né? E aí teve o nascimento de Esaú e Jacó. Quando chegamos ali na história de Jacó, vemos mais uma vez essa questão da atuação de Deus quanto à gestação, quanto à procriação. Vemos ali em Gênesis capítulo 29, versículo 31, vemos Deus abençoando Lia e fazendo com que ela se tornasse fecunda, fazendo com que ela pudesse então engravidar. O mesmo ocorre a intervenção divina na vida de Raquel, lá no capítulo 30, versículo 22. Mais uma vez vemos que o nascimento de filhos quanto à descendência de Abraão sempre foi o agir de Deus, sempre foi um milagre. Ou seja, a promessa de Deus, ela se cumpre não por obra do acaso, não por coincidência, mas por provisão divina, por providência divina. Deus é que realmente abençoou para tornar a descendência de Abraão tão numerosa quanto as estrelas do céu. Agora, é interessante ao analisar a vida de Jacó, mais uma vez vemos uma família disfuncional ali, pois quando paramos para analisar o contexto, a poligamia infelizmente estava ali dentro daquele contexto. Jacó era casado com Raquel, com Lia, e aí tinha as servas que foram dadas a ele, né? Temos a serva de Lia, a serva de Raquel, Bila e Diná. Ou seja, imagina só o tumulto, a confusão, imagina como devia ser, né, na realidade, o coração de Jacó, o coração dessas mulheres, as emoções, a tensão que havia dentro desse seio, desse núcleo familiar. Certamente era muito complicado. O fato é que Jacó, ele amava Raquel, ele amava muito Raquel e desprezava Lia, ele desprezava. E sabe o que é interessante? Vemos que por conta do sofrimento de Lia, Deus viu e ouviu a sua serva. Tanto é que quando nós paramos para analisar o nome de Rubens, nós temos ali, né, na raiz do nome o verbo ver, porque Deus viu o sofrimento, né? Deus viu o sofrimento. Quando nós vemos ali o nome Simeão, nós temos também ali na raiz do nome o verbo ouvir, né? Chamar, ouvir, chamar no hebraico, né? Ouvir. Deus ouviu ali, né? O lamento, a angústia. Deus ouviu mais uma vez e concedeu a Lia que ela gerasse filho. Era como se fosse uma compensação. Ela era desprezada pelo esposo e Deus tratava de compensar isso. Aqui chama a nossa atenção
porque Deus ele sempre se volta para aquela pessoa que é humilde, que é contrita, para aquela pessoa que sofre. Deus sempre está atento, com seus olhos sempre atentos para aqueles que são desprezados. Vemos isso nitidamente. Deus está sempre atento para aqueles que de alguma forma são injustiçados. Deus é a nossa compensação. Se você sofre por uma situação como essa, saiba que Deus está atento para o seu sofrimento. E é interessante que quando o quarto filho nasce, Judá, Lia, nesse momento, ela se concentra no Senhor. Ela não fala de nada a respeito de a não ser louvar ao Senhor. Percebe? Aqui é algo muito interessante, porque nesse momento, quando ela se volta para o Senhor, dá ali a visão do estado de espírito em que Lia se encontrava. Ela estava vivendo um contentamento no Senhor. Deus havia trabalhado no coração dela e é nesse momento que ela cessa de dar à luz. E aí, nesse momento que ela cessa, Raquel é tomada de ciúme. O texto traz a expressão, Raquel teve ciúmes, e aí ao esposo a sua serva para que ele também tivesse filhos, e ele começa então tem filhos, 2 filhos com a serva de Raquel, depois 2 filhos com a serva de Lia, e depois Lia engravida mais uma vez e dá a ele mais 2 filhos, depois mais uma filha. Ou seja, depois Raquel ela é agraciada e agora ela dá filhos, e o último filho de Raquel é Benjamim, que nós sabemos foi o momento em que Raquel veio a falecer. O que eu quero dizer com isso é que realmente, independente do contexto, da situação, independente de uma família disfuncional, Deus trabalhou ali naquela família, operando milagres. Deus trabalhou abençoando, e os últimos 7 anos do exílio de Jacó foi assim 7 anos muito turbulentos, difíceis, mas também foram prósperos, e Deus o fez prosperar. Jacó foi pai de 13 filhos, 12 filhos homens e uma mulher. Realmente Deus fez com que ele fosse ricamente abençoado, e nós vemos ali, Abraão teve um filho com Sara, Isaac teve 2 filhos com Rebeca, e agora Jacó aqui, ele prosperou com 12 filhos homens e uma mulher. É realmente a promessa de Deus se cumprindo. E eu quero dizer uma coisa para você: se Deus trabalhou na família de Jacó, tão disfuncional como era, se Deus abençoou Jacó em meio a tantas falhas e erros, Deus também pode trabalhar na nossa vida, na sua família, e abençoar a sua família. Filhos naquela época era um sinal de prosperidade. Deus o fez prosperar, Deus o prosperou. Deus também pode prosperar a nossa vida também, se crermos em suas promessas. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.